Paz do Senhor, bom dia. Eu sou a Lucinéia, da Igreja Abundante Vida, e hoje eu estou aqui porque a Rede de Mulheres está com uma série de reflexões sobre a vida das mulheres da Bíblia. Hoje eu vou falar sobre a Abigail. Eu queria ler aqui em 1 Samuel 25, o versículo 23 e 24, que diz assim: Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. O que aconteceu aqui? Há um tempo atrás, dessa passagem, os pastores de ovelha de Nabal estavam no campo e os pastores de ovelha de Davi também, né? E aí o Davi e os seus pastores, né? Eles cuidaram dos pastores de Nabal, né? Dando tudo que precisava, cuidando dia e noite, nenhum dano causou a eles, né? E aí Davi manda os seus moços até Nabal pedir suprimentos em nome dele. E aí o moço vai e fala com Nabal, né? Sauda ele, né? E em nome de Davi pede os suprimentos. O que acontece? Nabal, ele não atende o pedido de Davi. E aí ele fala: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Né? E aí fala que muitos dos servos estavam fugindo dos seus senhores, né? E não deu ouvido, né? Não deu aquilo que Davi estava pedindo. E aí os servos voltam e passa para Davi o que aconteceu. O que acontece? Davi fica furioso. E aí manda os seus homens cingir, né, as espadas para ir de encontro à casa de Nabal e destruir todos os homens da casa. Nesse meio tempo aí, um dos servos da casa de Nabal vai até Abigail, que é a esposa de Nabal, que é essa mulher que eu quero falar hoje. A Bíblia fala que essa era uma mulher formosa, ela tem referência apaziguadora, né? Que foi o que essa mulher fez. Esse servo, contando a ela o que aconteceu, falou, né? Tudo que Davi e os homens dele fizeram por eles, que tratavam bem, que não causou dano algum, falou o que aconteceu e ela mandou que fossem providenciados todos os suprimentos que Davi tinha pedido, né? E foi de encontro a ele. O servo foi na frente, ela seguiu atrás. E quando ela se encontra com Davi, ela fala isso que eu li aqui. E aí ela fala várias outras coisas que impede Davi de fazer isso, né, de se vingar com as próprias mãos. E aí aqui no 32 ele fala com ela. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Né? E aí depois Davi despede ela em paz e fala que atende o pedido dela, né? Ele não vai se vingar, ele não vai fazer nada disso. E ela volta para casa. Quando ela volta, ela encontra o marido fazendo um banquete, alegre, muito embriagado, e ela, ainda agindo de prudência, não fala nada com ele. No dia seguinte, ao amanhecer, depois que esse homem já está livre do vinho, né, diz a Bíblia, é que ela conta o que aconteceu. E aí a Bíblia fala que o coração desse homem ficou amortecido e ele ficou como pedra. 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. E aí, ouvindo Davi sobre a morte de Nabal, o que é que ele fala aqui no verso 39? Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, quem pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E aí, mandou Davi falar a Abigail que desejava tomá-la por mulher. Então, depois da morte de Nabal, Davi manda os seus servos até Abigail porque ele quer tomá-la por mulher. E ela aceita. E leva consigo 5 servas que serviam a ela. O que é que eu entendo sobre Abigail, irmãs? O que é que eu tomo para mim? Essa mulher, diante de uma situação muito difícil, porque a morte já estava determinada para a casa dela. E aí essa mulher, ela usa de estratégia, de sabedoria, de prudência e vai resolver a situação. Ela não vai até o marido reclamar e falar: olha só o que é que você provocou, o que você fez, vai resolver a situação. Não. Ela vai até Davi e ela apazigua
a situação. E aí, nós vemos que essa mulher era muito prudente, estrategista, temia o Senhor, uma mulher inteligente, uma mulher humilde, né? Porque esse homem era muito rico, o Nabal. O nome do Nabal quer dizer insensato, estúpido. E essa mulher, por ter um homem rico, né? Então ela tinha também riqueza. Ela não se tornou uma mulher como ele, né? Essa mulher, ela continuou sendo uma mulher humilde. E ela ouvia os seus servos. Ela devia ter bom trato com os seus servos, porque ele foi até a ela. Eu imagino que ele via como que era uma mulher sábia, essa mulher, para ele ir até ela e contar o que estava acontecendo. Ele esperava dela realmente aquilo que ela fez, resolver a questão. E quando ela volta de conversar com Davi, ela continua sendo prudente. Isso me chama muita atenção. Ela não volta e vai falar com o marido, porque ela vê que também não tem condições de conversar com o homem do jeito que ele estava, né? Ela espera o vinho sair dele, conversa com ele, para ele ficar sabendo de toda a situação, e aí o Senhor é quem resolve a questão. Então tem situações que realmente nós não podemos agir com as nossas próprias mãos, que nós devemos colocar diante de Deus, que o Senhor ele vai fazer o melhor. Então essa mulher impediu que Davi ele ferisse a casa dele, ele matasse pessoas inocentes desnecessariamente. E depois que Nabal morre, eu creio assim que diante da situação também Davi viu quem era aquela mulher. E aí ele se interessa e toma ela por esposa, porque ele viu que era uma mulher sábia, prudente, né, de boas palavras, uma mulher que se comportava, né, de acordo o que Deus quer que uma mulher se comporte. O Senhor ele quer que nós sejamos assim, inteligentes e sábias. E aí é o que eu deixo para nós na manhã deste dia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor ele nos guarde e que continue nos dando sabedoria para agir diante de situações difíceis.